fora de casa, Sérgio, e o Ceará um melhor mandante da competição. Como é que você analisa esse embate, esse choque de dois times que conseguem jogar bem esse misto? Na verdade, isso já mostra a qualidade do jogo que vai ser, né? Adversário que não tem medo de jogar fora de casa, que procura propor o jogo, contra um adversário que também tem a mesma característica que somos nós, de jogarmos, de pressionarmos, né? Então acho que vai ser um jogo mais de estratégia, né? Quando está sem a bola, todo mundo tem que marcar, e aí o adversário sem a bola vai marcar e sai em velocidade. Essa é uma característica do CRB, e a gente tem que estar atento a isso quando nós estivermos pressionando para poder neutralizar a ação já no nascedor da jogada. Em relação a essa entrada do Cametá, o Eduardo já é acostumado a jogar na esquerda, mas lógico que quando os dois atuam na mesma partida, um lado pelo outro, tem que ter uma adaptação, quem que vai, quem que não vai, uma hora segura, outra hora não vai. Foi tranquilo em relação a isso, para esses dois jogadores se adaptarem em relação a apoio e a parte defensiva? Não, já é uma característica nossa, né? Já é um jeito de jogar, né? Quando um lateral apoia, a gente segura o outro, né? Mas não como um lateral na linha dos zagueiros, e sim como um homem de meio, fecha por dentro. É desse jeito que a gente procura trabalhar em todos os treinamentos e jogos. O Cametá está acostumado, o Eduardo mais ainda, porque está jogando, só vai mudar o lado, né? Então não vai haver problema. Não, isso daí, aí dentro do jogo, se houver necessidade de nós soltarmos dois de uma vez, aí a gente segura um volante para fazer essa composição. Você falou, treinou, pensou e colocou em prática algumas formações. Dentro dessas formações, caberia um trio aí, Ciel, Rafael Costa e Bill? Trabalhamos em algumas situações, mas adiante que não. Para esse jogo, não. Richardson, o retorno dele, você acha qual a importância? O Richardson é um volante que tem a força da marcação, consegue sair para o jogo. Então, dentro do que você precisa do futebol moderno hoje, a importância do Richardson é gigante, né? Porque você passa a ter um jogador de muita força de marcação, mas que tem a qualidade para jogar. Aí você tem dois volantes com característica de semelhança de saída para o jogo. Então a gente tem um ganho muito grande, que às vezes o Felipe, os meias, o Wesley, esses meias que vem jogando, tem uma marcação, aí você acaba tendo os volantes para poder surpreender, e normalmente meia não tem a aptidão de fazer essa marcação, e você acaba tendo um homem a mais no meio e favorecendo o setor ofensivo. Casa demais com o que o teu time joga, né? Acho que você precisa de volantes assim. Eu busco volantes assim, né? Tanto é que a gente em 14 botou o Ricardo para fazer essa função. Então é isso que faz a diferença, pelo menos no meu sistema e acho que no futebol moderno, são os volantes que saibam jogar. Sérgio, em relação a essa dúvida que colocaram em relação ao William Henrique e o Ciel, você falou que o Ciel está passando por esse processo. O que é que muda tendo esses dois jogadores em campo? O Ceará jogando com o William Henrique e o Ceará jogando com o Ciel? O William é um jogador de corredor, né? Trabalha mais pelo corredor e buscando fazer o facão que a gente cobra muito dele. Como ele trabalhou muito tempo em cima da linha, principalmente no Vitória, né? Dentro do treinamento a gente vem trabalhando para que ele faça o facão. É um jogador que trabalha mais no corredor. O Ciel já é diferente, já é um jogador que flutua mais, né? Faz a função daquele segundo atacante que a gente estava acostumado a ver. Quando você trabalha com um homem de referência, segundo atacante tem essa mobilidade. E no caso do Ilha, a gente trabalha mais pelo lado. Então são características diferentes, mas a gente não deixa de ser agressivo. Nesta Série B, um relatório que até um amigo meu me passa em relação ao tempo que os jogadores jogam. O Everson, primeiro, lógico, jogou muitas partidas e estava ali em segundo e terceiro o Thalisson e o Felipe. E a situação que o Felipe agora foi poupado em relação à parte física, o Thalisson fica fora agora por conta de uma questão de virose. É importante esse tempo porque tem uma sequência longa de jogos, né, Sérgio? Sim, nós tivemos a parada para tentar recuperar também. Acho que os jogos espaçados também vai ajudar, mas a gente joga sexta, depois joga segunda, aí entra dentro daquilo que foi aquela loucura do primeiro turno, né? E aí há um desgaste, né? E o jogador que vem de uma sequência de jogos maior, ele vai acusar muito mais. Então, mas a gente está tentando, né, minimizar o máximo possível esse desgaste para que a gente possa ter sempre uma boa performance com todos esses atletas. Acho que até você já respondeu sobre isso aqui, mas sábado, de todos os jogadores que passaram aqui até agora, falaram que aquele não é o Ceará, aquela performance não condiz com o que vocês trabalham meio diariamente. O que é que foi conversado entre vocês para que isso não se repita mais? E claro que é ruim perder, mas um susto como esse no início de retorno é bom para acordar a rapaziada, né? Eu digo sempre que numa situação adversa você tem que buscar algo positivo, né? Foi ruim perder? Claro que foi. Foi a performance horrorosa? Foi. Só que dentro disso entra o que você acabou de citar, né? Mostrar que você tem que estar acordado,
né? Não pode ter uma atuação como se teve naquele momento, né? E isso não pode repetir, né? Então, dentro disso, a gente tem que tirar algo positivo. O que eu digo positivo é o seguinte: acorda, porque o seu retorno já começou, né? E nós temos que trabalhar mais forte ou trabalharmos como a gente vinha trabalhando. Deu pra acordar, rapaziada, Sérgio? Deu, o susto foi grande, né? Foi um jogo onde nós tivemos uma performance muito ruim, né? E eu acho que quando você começa a melhorar, quando você reconhece que foi mal. E a gente a gente é sabedor disso, todos os atletas entenderam também que não foi uma performance boa. Quando você tem essa noção, é um passo importante para você retomar. Sempre se fala muito, véspera de jogo, o que o Ceará pode encontrar pela frente, o CRB aí, né, que vem teoricamente fora de casa. Teórica não, na prática fora de casa ele é muito melhor do que dentro de casa, né? Mas o teu time também é forte dentro de casa, né, Sérgio? Sim, o CRB tem uma proposta, né, muito dele em função das características dos jogadores. São jogadores leves, né, no caso do Roger e do Luigi, né, são jogadores de muita... O Roger um condutor, né, um formiguinha, e o Luigi velocista, e por isso é um time que se fecha e sai em velocidade, mas não é um time que se fecha quando está sendo atacado, mas marca alto, procura ficar com a bola, né? O Gerson é um jogador que sabe jogar, então é um adversário fora de casa que procura aproveitar os espaços que o mandante deixa em função de você ter que atacar o adversário. Mas vai ser um jogo, né, eu acho que aberto, né, pela postura do adversário, vai ser um jogo aberto, um jogo bom, e a gente dentro de casa tem que continuar com a mesma atenção que a gente venha vindo fazendo nos outros jogos. Só em relação a comparativo, né? O Vasco é um time que chegou aqui e jogou também para cima do Ceará. Acho que o CRB seria o segundo time o Ceará enfrentar deste mesmo estilo, porque os outros se fecham muito. O CRB tem essa proposta que você disse. O Náutico também jogou, né? O Náutico também tentou jogar, só que a gente pressionou, marcamos em cima, neutralizamos as principais ações deles, né? Eu acho que o CRB também vai sair para o jogo pela característica dos jogadores, né? Não tem característica de ficar fechado. Né, o pessoal gosta de jogar do lado esquerdo o Diego, do lado direito tem o Marcos e tem o Bocão que vem revezando, também são laterais que gostam de jogar. Então acho que vai ser um jogo aberto em função da característica dos jogadores. Se fecharem, pode até ter um pouquinho mais de dificuldade, porque como nós não somos um time que se fecha, porque não tem característica para se fechar. E a gente tem que saber aproveitar. Essa lesão do Antônio Carlos acelera o processo de busca de um reforço ali para o sistema defensivo, Sérgio? Nós temos que aguardar aí a avaliação, né? Se houver aí um período inativo muito grande, a gente vai ter que correr atrás sim, porque hoje nós temos 3 zagueiros aptos a jogar. Você estava falando há pouco do fato de o Ceará jogar sexta, né? Ele joga amanhã e joga segunda novamente. E vai ter a viagem, né, para jogar em Goiânia. E some-se a isso que o Atlético Goianiense jogou no começo da semana, né? Sérgio, você tem uma programação em relação a isso para que o Ceará não perda tanto nesse jogo da segunda-feira? A gente tem aí uma busca de recuperação na parte alimentar e também na logística de viagem. Nós vamos viajar no sábado, né? Vamos apresentar o pessoal meio-dia aqui na hora do almoço, já começar a buscar a recuperação dentro da alimentação. E em Goiânia não vamos fazer nada, vamos só recuperar o pessoal, deixar descansar e descansa. Essa semana foi de treino para os 2 jogos, para a CRB e para o próprio Atlético, para que a gente possa aí estar numa condição boa para fazer um grande jogo também na segunda-feira. No caso, é o que dá para fazer. Só isso, nada mais, né? O que a gente poderia, de repente, era pegar um voo direto para Goiânia, mas isso é impossível, né? A gente vai ter que ir a São Paulo, ficar um tempo em São Paulo, depois vai para Goiânia. Então isso aí, né, você está vindo de um desgaste do jogo que vai ser amanhã desgastante, né? Mas ainda tem o domingo para tentar recuperar. A gente poderia antecipar, sendo que a gente conseguisse uma viagem direta. Mas a gente sabe que isso aí é quase que impossível. Se esse jogo fosse na sexta à tarde, estou dando um exemplo. Teu time viajaria ainda na sexta depois do jogo? Poderia ser para jogar na segunda tranquilo? Poderia, né? Você teria o sábado inteiro para você descansar, dormir, né? E aí você teria 2 dias de descanso, né? Mas a gente tem que respeitar a tabela, né? O jogo do Atlético era para ser na sexta, a TV puxou para terça. Mas são coisas que acontecem, né? A gente ficar, beneficiou um, beneficiou outro. A gente tem que estar preparado para esse rojão aí que a gente quer subir.